Quais são os melhores investimentos para você que deseja gerar renda mensal hoje investindo? Basicamente colocar o seu dinheiro ali e receber todos os meses ou praticamente todos os meses um salário extra que seja com esses investimentos, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar tanto os investimentos, dar alguns exemplos de ativos que geram renda mensal para você e também o mais importante, que é algumas dicas e informações que eu trago aí da minha experiência de mais de 8 anos de mercado para você que está assistindo esse vídeo agora, tá? E antes de começar, se você quiser aprender mais sobre investimento, é só você se inscrever nesse canal e também já curte esse vídeo aí e aproveite agora o conteúdo, tá? Então temos aqui os melhores investimentos para gerar renda mensal, fatores para considerar, tá? Para você que é iniciante ou já intermediário, você tem que considerar esses fatores aqui. Depois, o primeiro mercado para você gerar renda mensal e o segundo mercado aqui são os dois maiores mercados do Brasil para você que deseja gerar renda mensal. Então vamos aqui, fatores para considerar, tá? Temos aqui alguns fatores, tudo bem? Eu vou explicar cada um deles aqui em detalhes, tá? Vamos lá, o primeiro deles aqui, ó, todo mercado que realiza a distribuição de rendimentos possui riscos, tá? Então não adianta você querer gerar renda mensal com investimento sem correr risco nenhum. Todo investimento que distribui dividendos, ou seja, renda, ele vai possuir risco. Alguns têm um risco um pouco menor, já outros têm um risco um pouco maior, porém também o rendimento é maior. Dividendo é igual a distribuição de lucros, tá? Quando eu falar aqui, esse ativo distribui 20% de dividendos, é a distribuição de lucros daquele investimento. Então, essa distribuição ela pode ser mensal, trimestral, semestral ou até mesmo anualmente, que aquele ativo pode pagar dividendos, distribuir parte do lucro para os seus acionistas ou cotistas, tá? Situação das taxas de juros. É muito importante que você entenda qual é a situação atual da nossa taxa de juros. Tanto a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que baliza ali empréstimos e até mesmo controla a inflação, que eu também coloquei aqui, ó, inflação, o IGPM, que é a nossa taxa ligada ao setor imobiliário, dentre outras taxas, tá? Então é importante você conhecer as taxas de juros, até mesmo o CDI ou a inflação, que também é conhecida como IPCA. Ficou ótimo aqui, mas acho que deu para entender, né? E aqui é muito importante que você entenda o seguinte: quanto maior o lucro de um investimento, de um ativo, o que seja, maior será o risco, tá? Isso não significa que para você ganhar muito dinheiro, você tem que correr um risco absurdo ou ficar ali à mercê do mercado de análises tendenciosas, tá? Quanto mais você aprende a investir, mais você aprende a lidar com esse mercado e a controlar o risco da sua carteira e extrair os maiores e melhores lucros e resultados possíveis daquele investimento. Então, você deve se aprofundar cada vez mais nos investimentos e nesses dois mercados que eu vou apresentar para você agora, tá? Começando com o primeiro mercado aqui, que nada mais nada menos é o mercado de ações, tá? Ações, mais exclusivamente ações preferenciais. Mas, Leonan, o que são ações preferenciais? Exatamente o que eu vou explicar para você agora com esse pouquinho a mais de texto aqui, tá? Ações geralmente de grandes empresas, que são ali as blue chips, tá? São as maiores empresas do Brasil. Eu vou mostrar algumas agora já para você, como exemplo, tá? Negociadas na bolsa de valores. Então, basicamente, um dos investimentos que você pode fazer hoje e gerar renda com eles são as ações preferenciais, ações de grandes empresas, tá? E passando aqui, ó, os acionistas detentores de ações preferenciais geralmente têm preferência no recebimento de dividendos, distribuição de lucro. Lembra que eu expliquei antes, tá? Isso significa que quando a empresa distribui dividendos, os acionistas preferenciais, PN, tá? Que é a sigla que o mercado utiliza, tem as ações PN e ON que eu vou explicar agora para você, tá? Geralmente recebem seus pagamentos antes dos acionistas ordinários, ON, tá? Os acionistas ordinários têm direito a voto. Já os acionistas preferenciais, eles têm a preferência na distribuição de lucro daquela ação. E sim, existem ações que distribuem lucro, empresas que distribuem lucro para os seus acionistas e empresas que não distribuem lucros, tá? E geralmente essas empresas que não distribuem lucros têm ações ON, ordinárias, porque elas pegam esse lucro e realizam um reinvestimento para que a empresa possa crescer cada vez mais. Geralmente ações de empresas menores que realizam essa manobra aí de não distribuir dividendos e sim reinvestir na empresa, tá? Para growth, para crescimento. Ó, em caso de liquidação da empresa, ou seja, como a venda da empresa ou a falência, né, vinha quebrar ali um banco, uma ação que você invista que seja, né,
os acionistas preferenciais geralmente têm a prioridade na restituição do capital em relação aos acionistas ordinários. Ou seja, se uma empresa, um negócio falir, que você é acionista e você tiver ações preferenciais desse negócio, você vai receber antes de outros acionistas, tá? E geralmente quando uma empresa falha, ela quebra, ocorrem várias negociações, tanto com os ativos físicos dessas empresas, como terreno, imóveis, até os artigos tecnológicos que essa empresa utiliza, né? E acaba que volta uma parte do seu capital para o seu bolso, tá? Porém, é bom evitar, né? Busca evitar ao máximo investir em empresas ruins, busca as melhores empresas possíveis. Eu vou explicar até um pouco mais ainda nesse vídeo aqui, tá? Como em qualquer investimento, é importante diversificar a sua carteira, tá? Não coloque todo o seu capital em ações preferenciais de uma única empresa ou setor. Então você tem que diversificar. A diversificação significa o quê? Eu vou comprar 2 ações do setor de exportação de alimentos, vou comprar 2 ações de bancos, por exemplo, de varejo, 2 siderúrgicas. Então você vai distribuindo entre setores e entre empresas para ter um risco um pouco mais baixo, uma média mais aceitável até mesmo aí de risco mesmo, tá? Então basicamente essas são as ações preferenciais. Passando aqui os exemplos de ações e o quanto elas pagam, né? Então quanto que você recebe por investir nesse tipo de ativo no mercado financeiro. Então temos aqui alguns exemplos que eu coloquei. O primeiro deles é a Petrobras, né? E clicando aqui eu tenho acesso aqui, ó, a Status Invest, que é um site para você analisar ações, tudo bem? E outros ativos também. E aqui você tem os dados da Petrobras hoje, tá? Com esse papel aqui, ó, PETR4, tá? Hoje custa R$ 30,56 e está distribuindo simplesmente 48,81% ao ano, tá? De distribuição aí, dividend yield. Nos últimos 12 meses, ela distribuiu aí, em média, 48,81%, tá? Agora, Leonan, vou investir na Petrobras, pô, me pareceu muito bom, eu acho que vale super a pena investir na Petrobras. Tome muito cuidado, por quê? Não é só porque ela está pagando muito que significa que seja um bom investimento agora, ainda mais com essa questão do governo e a nossa economia não tão bem definida ainda, então tome muito cuidado, tudo bem? Tenha muita cautela na hora de realizar um investimento, seja ele qual for, inclusive em empresas vinculadas muito fortemente ao governo/estado, tá? Temos aqui também a Grendene, né? GRND3, rendendo 19,15% ao ano também de distribuição de dividendos, né? Distribuição de lucro. Aqui ela vem oscilando bastante também os seus valores, né? Então é uma empresa para você analisar, tem que olhar os dados e tudo mais, estudar a empresa para ver se vale a pena você investir nela ou não, tá? Passando aqui, temos a Unipar, né? Basicamente Unip3, rendendo aqui 15,16% ao ano de distribuição de rendimentos. Lembrando que um fator muito importante aqui antes de continuar, tá? A distribuição de rendimentos é uma das formas de você lucrar com esse tipo de mercado, né? Com o mercado de ações. Por quê? Esse valor aqui, ó, de R$ 69,99, ele pode subir. Se você pegar os últimos 5 anos aqui, você vai ver que essa ação chegou em R$ 93,32 aqui e 32 centavos ali, ó, 93,32. Ou seja, você pode ganhar tanto com a valorização do papel, tá? Com esse valor atual, com a empresa crescendo, desenvolvendo e tudo mais, e também receber uma fatia dos lucros. Ou seja, você vira literalmente dono ou dona de um pedacinho daquela empresa e participa de todo o contexto da mesma, tá? Então por isso que é um mercado tão interessante para você realizar investimentos, tudo bem? E a Taesa, né? TAEE11, rendendo 13,94% de distribuição anual de dividendos, tudo bem? E também com uma cota custando R$ 34,83, né? Nos últimos 5 anos, ela também oscilou bastante, chegando aqui em R$ 37,82, alguns reais de valorização. Tudo bem? Então esses são alguns exemplos aqui de ações que você pode investir e gerar renda mensal. Agora alguns cuidados que eu trouxe aqui para você que está começando agora ou é um investidor já intermediário, e é importante reforçar alguns pontos, né? Então tem que fazer uma avaliação criteriosa, você não vai enfiar seu dinheiro em qualquer empresa, em qualquer negócio antes de avaliar, e também entender alguns pontos em relação à situação econômica, tá? Tanto cenário macro quanto micro. Cenário macro, a gente fala da nossa economia, da situação do Brasil, como aquela empresa está posicionada, e o cenário micro, tá? A parte interna, dados, informações e números
relacionados àquela ação, tá? E o foco deve ser nos setores perenes da economia. Se você quiser investir sem dor de cabeça, invista nos setores perenes. Setores perenes são aquelas ações que provavelmente vão durar aí 20, 30, 40, 50 anos funcionando. Ou seja, além das empresas estarem crescendo, elas vão estar entregando cada vez mais renda para você, tá? Então invista nesse tipo de ação e você consegue encontrar muito facilmente até mesmo, tá? As principais ações desses setores perenes do Brasil, porém sim, sempre é bom e necessário realizar uma análise criteriosa para saber se vale a pena você adquirir aquela ação ou não. Fechamos aqui e agora o segundo mercado, eu falo muito aqui no canal sobre esse mercado, que é o mercado de fundos imobiliários, tá? O que são fundos imobiliários? Alguns exemplos de sua distribuição e cuidados para você também, tá? Começando o que são fundos imobiliários. São fundos de investimento focados 100% no mercado imobiliário com algumas vantagens. Eu vou explicar agora para você essas vantagens, tá? Eles realizam a distribuição mensal dos dividendos, tudo bem? Como assim, Leonan? Por que você colocou mensal, inclusive, em maiúsculo? Por quê? Algumas ações não distribuem todos os meses. Distribuem semestralmente, trimestralmente ou até mesmo anualmente, tá? Já os fundos imobiliários, não. Todo mês, entre o dia 12 e o dia 15, em média, eles realizam a distribuição de dividendos. Então, todo mês cai dinheiro na minha conta proveniente dos fundos imobiliários, tá? E, inclusive, eles são obrigados a distribuir pelo menos 95%, se não me engano, do rendimento gerado pelos imóveis, tá? Relativamente menos arriscado do que as ações, tá? E mais previsível também. O mercado de fundos imobiliários, ele é bem menos arriscado porque são imóveis, né? São até mais previsíveis de você olhar e falar, poxa, esse imóvel aqui vai valorizar ou não, esse imóvel não vai valorizar, não vale a pena investir nele, tá? E o mercado de fundos imobiliários é dividido entre segmentos, tá? Desde shoppings, galpões logísticos, hotéis, lajes corporativas ou até mesmo contratos ligados aos imóveis, são os famosos papéis, tá? Ou seja, ele adquire dívidas. Existem fundos imobiliários especializados, eu vou mostrar para você agora aqui, em adquirir dívidas e gerar um grande resultado para os seus cotistas, tá? Ações são acionistas, quem compra ações, já quem compra fundos imobiliários se torna um cotista do fundo, tudo bem? Então beleza, Leonan, eu gostei dos fundos imobiliários. Outro ponto importante também, os dividendos, ou seja, esse lucro mensal que ele é distribuído mensalmente, você não paga imposto sobre ele, tá? Que é um grande ponto positivo aí para os fundos imobiliários. Tudo bem? Então passando aqui, né, alguns exemplos de sua distribuição. Primeiramente o HGLG11, que é um fundo de logística e hoje paga um pouco mais de 9% aqui anualmente, tá? Se você descer aqui, ele custa R$ 162 reais. Se você descer aqui, ó, você vai encontrar a distribuição mensal dele, ou seja, todo mês ele paga R$ 1,50 por cota, ou seja, 1.000 cotas, R$ 1.500 distribuídos por esse fundo imobiliário que você recebe todos os meses. É um aluguel que você recebe todos os meses, tá? O MAL 11, que rende hoje 8,08% ao ano, tá? É um fundo de shopping. Aí você fala, poxa, Leonan, mas tá baixo o rendimento. Calma, calma que vai melhorar. E temos aqui o KNCR11, que rende 14,04% ao ano. Lembrando que, assim como as ações, os fundos imobiliários, além de ter um crescimento do dividendo aqui, você receber todos os meses, no caso dos fundos imobiliários, parte dos rendimentos dos imóveis ou dos contratos, por exemplo, que esse aqui é um fundo de contrato, lembra que eu falei que ele paga um pouco mais? Além de receber os aluguéis mensais aí, você também ganha com a valorização da cota, tá? Os fundos de shopping, de galpão logístico e assim em diante, tendem a valorizar mais essa cota do que os fundos de papel, por exemplo. Como você pode ver aqui no gráfico, ó, ele oscila pouco, tá vendo? Não tem tantas oscilações tão fortes. Chegou aqui em R$ 106 reais e agora está em 98. Então ele não oscila tanto. É tanto um ponto positivo, porque você não tem tanta dor de cabeça com oscilações negativas, né? Mas também é um ponto pouco negativo, porque você deixa de ganhar com essa valorização mais forte que tem em outros mercados, tá? Agora, Leonan, como que eu faço para avaliar esse tipo de mercado? Tem alguns cuidados para você tomar aqui que eu vou falar agora, tá? Inclusive em relação à avaliação, tá? Para você que não sabe avaliar um fundo imobiliário, para você que está caindo de paraquedas aqui agora, conhecendo os fundos imobiliários também através desse vídeo, eu tenho um curso completo que ensina você do básico, do zero até o avançado dentro desse mercado. E em no máximo duas semanas no máximo você já vai estar investindo e em no máximo até 30 dias você vai
estar gerando seus primeiros aluguéis mensais com fundos imobiliários. Inclusive, esse curso está com R$100 de desconto agora, tá? É só você clicar, é o primeiro link da descrição, já tem aí o link do curso, só você clicar e ir direto para ele. E hoje mesmo já pode começar a assistir às aulas e em alguns dias você já vai estar realizando seus primeiros investimentos, tá? Então faça parte que vale super a pena. E continuando aqui, então faça uma boa avaliação, né? Saiba avaliar tanto os imóveis, a localização dos imóveis e o gestor / administrador daquele fundo, tá? Quem está por trás desse fundo, quem toma a decisão ali é a XP, é o BTG Pactual, é a Kinea, é qual que é a empresa, o negócio que está por trás daquele fundo imobiliário. É muito importante que você saiba, tá? Busque montar uma carteira diversificada entre segmentos. É importante que você tenha vários segmentos na sua carteira, desde shoppings, galpões logísticos, até hotéis, hospitais e também os contratos, daqueles fundos que adquirem contratos, né, adquirem dívidas ali e geram a maior rentabilidade possível para você que é um cotista, tá? E por último, porém não menos importante, tá, são imóveis, mas também apresentam risco. Então busque aprender cada vez mais sobre o mercado. Tanto aqui nesse canal tem muito conteúdo sobre fundos imobiliários, eu até faço avaliações completas de alguns fundos, então aproveite, né, estude mais sobre esse mercado e basicamente esses são os mercados hoje do Brasil que podem e vão gerar renda mensal para você ou todos os meses, ou trimestralmente, ou semestralmente, ou anualmente, dependendo das ações, ou se você adquirir fundos imobiliários todos os meses você vai ter um rendimento aí praticamente garantido, tá? Então se inscreva nesse canal novamente para acompanhar mais conteúdo sobre esse aqui, me siga nessa outra rede social que vale super a pena e aguardo você no próximo vídeo, a próxima aula. Gostou desse vídeo? Comenta aqui sua opinião e me conta aqui se você já investe ou se vai começar a investir em alguns desses segmentos e mercados que eu acabei de apresentar para você. Um grande abraço e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula.